Aula 14 do curso React Essencial e Acelerado, título Hooks Use State. Bom, então estamos começando aqui o tema Hooks. Hooks são o quê? São funções pré-definidas que fazem parte da biblioteca React e são facilitadores. Nós queremos reusá-las para produzir nossas aplicações. Bom, uma característica dos hooks é que nós podemos criar novos hooks, além daqueles propostos na biblioteca, além da possibilidade de combinar hooks existentes para criar novos hooks. Bom, o objetivo desse curso, que é o essencial de React, é não entrar nesse mérito, apenas apresentar o tema hooks e apresentar dois hooks especificamente. Nessa aula, nós começamos com o hook useState. Bom, o hook useState ele define uma variável de estado e um mecanismo para manipular o valor dessa variável, uma função que permite manipular o valor dessa variável. Observem, primeiro, nós estamos trabalhando com aplicações web, programação. Bom, programação, evidentemente, nós precisamos tratar variáveis. Nos vídeos anteriores, nós vimos os props. E props, no escopo de um componente, é um valor que não pode ter seu valor alterado. São valores que eu simplesmente recebo e manipulo, mas não posso alterá-los. Mas aqui a gente entra com a noção de variável. Peraí, mas nós precisamos num programa ter variáveis, quer dizer, elementos que eu posso alterar o seu valor. Essa é a ideia do useState. Bom, aí como último ponto nesse slide eu digo o seguinte, olha, o useState, o que ele me dá de vantagem? Ele permite que a renderização do valor tratado por ele aconteça diretamente sem que eu tenha que ficar manipulando o Document Object Model, o DOM, a estrutura que é exibida no browser. Aí a gente pergunta assim, a última pergunta colocada lá, o último tópico, let e var. Poxa, peraí, mas a gente tem de JavaScript a forma de declarar variáveis, let, var. Será que isso já não resolveria meu problema? Será que eu preciso ter alguma coisa especial chamada um hook para manipular variáveis? Nós vamos ver, por exemplo, por meio de exemplo, que o let e o var não vão resolver a nossa vida do jeito que a gente precisaria. Mas vamos em frente. Muito bem. A declaração do useState. Bom, useState está ali, é aquela função que está à direita do sinal de igual. useState com um valor inicial estabelecido. E esta função useState, ela me retorna o quê? Ela me retorna dois elementos. Um primeiro elemento state, ali à esquerda. O primeiro elemento state é o quê? É a variável de estado. State é a variável de estado. E setState é o quê? É um método tipo set, que define o valor dessa variável de estado. Então observem que state e setState é o nome genérico. Na verdade, eu dou para a variável o nome que eu quiser, x, e setx, por exemplo, e é isso. E o valor inicial a gente coloca lá o valor que a gente quiser. Muito bem. Então, isso é a cara do hook useState. Vamos olhar o useState por meio de um exemplo. Então, dá uma olhada nesse exemplo. A ideia desse exemplo é muito simples. É uma aplicação com um único componente app. Então tem aquele valor que aparece como 3 ali, e é o valor que nós vamos manipular por meio da variável de estado. Ele é o valor da variável de estado. E nós teremos dois botões, um para aumentar o valor, outro para diminuir o valor, incrementando e decrementando. Vamos ver isso diretamente no nosso VS Code. Muito bem, eu já tenho aqui o componente app carregado, depois a gente olha, primeiro vamos ver a aplicação em operação. Então eu já estou aqui embaixo npm run dev, como sempre, enter. Bom, minha aplicação deve estar em execução, vamos olhar o browser, vamos recarregar.
Ok. Então, aqui está, na situação inicial, o valor inicial declarado zero. Se eu apertar aqui o botão do incrementar, vejam, o valor é aumentado. Se eu apertar aqui o botão de decrementar, o valor vai diminuindo. Muito bem, ok, perfeito. Vamos olhar então, vamos voltar ao Visual Paradigm, desculpa, Visual Studio Code, vamos observar o código. Bom, então nós temos aqui apenas a importação da biblioteca React, temos aqui a declaração da função, função app, e aqui temos o useState, a declaração do useState. Então, observem, nós chamamos a variável como count, e a função que altera o valor dessa variável como setCount. Aqui invocamos a função useState e passamos como valor inicial 0, que é exatamente o valor inicial que nós vimos ali na tela. Bom, na sequência, nós temos duas funções auxiliares. Uma que incrementa e a outra que decrementa o valor. Então, uma observação rápida. Observe o seguinte: setCount, aqui a função fornecida pelo useState, e como argumento nós colocaríamos o valor que nós queremos. Só que nesse caso a gente não quer setCount 5, 6, 10, não é isso que nós queremos. Nós queremos que o novo valor seja definido em função do valor anterior. Então nós estamos usando aqui uma arrow function. Então observem aqui que o novo valor vai ser igual ao valor antigo mais 1, incrementando. E na função que decrementa, o novo valor vai ser o valor antigo menos 1. Ok. E a parte retornada, né? O nosso JSX lá dentro da div, do retorno, observem o título, exemplo useState que nós vimos, valor, a expressão valor seguido do que? Da variável count. Então, como é JavaScript, está entre chaves. Então, foi isso que nós vimos. A count é alterada, nós vimos o valor aumentar e diminuir. E os dois botões. Um botão incrementar associado à função increment, o outro botão decrementar associado à função decrement. Que nós vimos assim. E é isso, muito, muito simples essa aplicação. Então, olhando lá de novo, incrementar, decrementar. Função, a aplicação funciona. Agora, a grande questão colocada é o seguinte, a pergunta que eu deixei lá anteriormente. Mas será que a gente precisa disso tudo aí para tratar variáveis? Vamos fazer o seguinte, vamos declarar uma variável da forma convencional. Var, vamos chamar de count2, vamos colocar como valor inicial 0, count2 igual a 0. Vamos aqui na função de incremento dizer que count2, vamos fazer um arrow function igual. Count2 mais 1. Vamos fazer aqui embaixo também. Só que aqui o decremento, Ctrl V. Então aqui menos 1. E vamos colocar isso aqui na nossa aplicação. Fazer isso ser retornado. Então o valor, vamos colocar aqui também a variável count2. Se eu não fiz nenhuma besteira, isso deve estar atualizado lá no browser. Então vejam, agora a gente tem aqui em cima o valor de count1 e aqui embaixo o valor de count2. Então, o que acontece? Bom, o incremento incrementa tanto count1 quanto count2 e o decremento também decrementa as duas variáveis. Bom, vamos testar isso. Olha só.
o incremento está funcionando apenas para count 1, count 2 não, e o decremento idem. Puxa, o que aconteceu? Será que a nossa operação não está funcionando? Vamos fazer um teste. Vamos inspecionar. Não dá para inspecionar agora, a gente não tem como avaliar. Vamos voltar lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar nas nossas funções e fazer o valor atualizado de count2 ser exibido no console. Muito bem, então console.log count2. Vamos fazer o mesmo na outra função. Ok, muito bem. Agora nós podemos inspecionar. Voltamos aqui. Ok, tudo igual. Vamos inspecionar. Vamos olhar o... Vamos recarregar a página. Ok. Vamos olhar o console. Então, vamos incrementar. Vejam, os dois valores reiniciados em 0. Olha lá o console. Aqui no console, exatamente aqui em azul, aqui ao lado da minha cabeça, nós temos o quê? O count 2 sendo atualizado, sim, como nós esperamos. Mas, puxa, cadê a... Olha só. Vamos decrementar agora a outra função. Olha lá. Olha o decremento acontecendo. Olha o incremento acontecendo. Estão acompanhando aqui em azul, aqui exatamente aqui ao lado da minha cabeça. Olha aqui, ó. Olha o meu mouse passeando. Então, sim, count 2 está sendo incrementado e decrementado. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que uma coisa é a variável estar sendo tratada aqui no escopo da minha função. Uma outra coisa é esse valor ser renderizado lá no browser. Então, o que o useState resolve para mim, eu não tenho que me preocupar com isso. Então, aquela variável que é declarada via useState, dessa maneira que eu estou destacando aqui, eu posso jogá-la diretamente para ser renderizado e tudo funciona, sem ter que me preocupar com o DOM. Enquanto que se eu trabalho com uma variável da forma convencional, a coisa não é tão simples assim. Então, esse é o nosso primeiro hook, o useState. Então, nós vimos ele por meio dessa aplicação muito simples, e vimos a utilidade dele, a declaração de uma variável de estado, a possibilidade de manipular essa variável de estado como uma variável de um programa convencional, mas com a vantagem de que nós podemos renderizá-la sem nos preocuparmos com o DOM. E com isso nós fechamos esta aula. O useState ele está tratado na seção 5.1 lá do capítulo 5 do nosso livro. E essa aula nós fechamos por aqui.